A Bíblia nos instrui a ter a fé de uma criança? Inquestionavelmente, a fé é a essência da vida cristã. A fé é exortada em toda a Bíblia e é apresentada como uma necessidade absoluta. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Todo o capítulo de Hebreus 11 é sobre fé e aqueles que a possuíam. A fé é um dom de Deus, como vemos em Efésios 2:8-9, e não é algo que criamos sozinhos. Todos os cristãos têm recebido o dom da sua fé das mãos de Deus, e a fé faz parte da sua armadura, o escudo com o qual nos protegemos dos dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. A Bíblia nunca nos exorta a ter a fé de uma criança, pelo menos não com essas palavras. Em Mateus 18:3, Jesus diz que devemos nos tornar como crianças para entrar no reino de Deus. O contexto da declaração de Jesus é a pergunta dos discípulos: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Versículo 1. Em resposta, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículos 2-5. Assim, enquanto os discípulos se concentram no que constitui grandeza no céu, Jesus oferece uma nova perspectiva. O caminho para cima é para baixo. É necessária a mansidão. Ver Mateus 5:5. Jesus exorta os discípulos e nós a procurar possuir uma modéstia como a de uma criança, além da fé. Aqueles que de bom grado tomam a posição mais baixa são os maiores aos olhos do céu. Uma criança pequena está destituída de ambição, orgulho e altivez, e, portanto, é um bom exemplo para nós. As crianças são caracteristicamente humildes e ensináveis. Elas não são propensas ao orgulho ou hipocrisia. A humildade é uma virtude recompensada por Deus. Como Tiago diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Embora a fé não seja mencionada em Mateus 18:5, sabemos que não é apenas a humildade que guia uma pessoa ao céu, mas fé no Filho de Deus. Uma fé humilde e despretensiosa poderia ser chamada de fé de uma criança. Quando Jesus queria abençoar as crianças, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:14-15. Como uma criança recebe um presente? Com abertura, honestidade e alegria desenfreada. Esse tipo de autenticidade feliz deve ser uma marca da nossa fé quando recebemos o presente de Deus em Cristo. Claro que as crianças são facilmente enganadas e desviadas. Na sua ingenuidade, deixam de perceber a verdade e são atraídas por mitos e fantasias. Entretanto, isso não é o que se entende por ter a fé de uma criança. Jesus promoveu uma fé humilde e honesta em Deus, e usou a inocência de uma criança como exemplo. Emulando a fé das crianças, devemos simplesmente acreditar em Deus e sua palavra. Assim como as crianças confiam em seus pais terrenos, devemos confiar que nosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11.